Resta pouco tempo para a igreja na Terra. Eu fiquei impactado, fiquei admirado, fiquei refletindo, permaneci em silêncio. E depois de alguns segundos em completo silêncio, surpreso pela voz do Espírito de Deus, então perguntei em pensamento: quanto tempo exatamente? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Washington e a minha gratidão, meu irmão, mais uma vez pela sua presença aqui. Meus irmãos, prestem bastante atenção no vídeo que eu vou compartilhar com vocês em instantes de um irmão diretamente da Espanha. Esse irmão, ele se chama Francisco. Eu já trouxe muitos vídeos dele aqui no canal, meus irmãos. Ele é um irmão muito usado por Deus. Nesses últimos dias, o Senhor tem dado a ele muitas visões e revelações, meus irmãos, daquilo que ainda há de vir. E nesse vídeo, ele vai compartilhar duas visões que Deus deu a ele. A primeira, meus irmãos, foi a respeito do arrebatamento da igreja. O Senhor mostrou a ele, enquanto ele tirava um período de oração em sua casa, de repente o Senhor mostrou a ele o arrebatamento da igreja e algo muito forte, meu irmão, que está prestes a acontecer. Nessa outra visão, o Senhor mostrou a ele o grande avivamento que virá sobre a terra. Pessoas sendo impactadas nas ruas, meus irmãos, com o grande avivamento do Senhor. É uma visão tremenda da parte do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse vídeo. E eu peço que você permaneça até o final desse vídeo, porque é muito forte. Eu gostaria também de pedir a você que já deixasse o seu like. Clique no joinha aqui abaixo, meu irmão, não custa nada. Assim você estará me ajudando a alcançar mais vidas através desse conteúdo. Então deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Amém, meu irmão? Preste atenção agora no que foi mostrado a ele. É muito forte. Isso está prestes a acontecer, meu irmão. Jesus está voltando. Olá, irmãos e amigos. Gostaria de falar sobre duas experiências marcantes em que o Espírito Santo me alertava sobre a iminente chegada do arrebatamento da igreja. Quando eu estava ajoelhado no chão, na escada da minha casa, orando antes de sair para trabalhar. Quando terminei de orar e de ler a Bíblia, levantei-me e, enquanto subia as escadas, fui me erguendo lentamente, passo a passo. A voz do Espírito de Deus veio sobre mim. Fiquei muito surpreso. Nunca imaginei que ele falaria tão forte. E ele me disse: a igreja tem muito pouco tempo restante aqui na terra. E quando cheguei lá em cima e fiquei de pé, a mensagem acabou. Ou seja, essa mensagem veio a mim no momento exato em que eu estava me levantando. Resta pouco tempo para a igreja na terra. Eu fiquei impactado, fiquei admirado, fiquei refletindo, permaneci em silêncio. E depois de alguns segundos em completo silêncio, surpreso pela voz do Espírito de Deus, então perguntei em pensamento: quanto tempo exatamente? Mas não me respondeu. Eu sei que Deus usou essa figura de linguagem de levantar-se, como se estivesse me dizendo: vou erguer minha igreja, vou arrebatá-la, vou removê-la da terra, e estou te alertando, estou te avisando. Quando fui dirigindo para o trabalho naquele dia, fiquei meditando. Estava muito surpreso com a mensagem que Deus me deu. O dia todo no trabalho fiquei meditando nessa frase. E realmente foi um grande impacto na minha vida. Quão formosos são os estilos e métodos que Deus escolhe para nos falar. Porque quando eu estava subindo, Deus me deu a mensagem: vou erguer a minha igreja. O tempo que resta para a igreja na terra é curto. Deus não me respondeu sobre quanto tempo. Às 7 da manhã, eu tive um sonho, que é um dos sonhos mais poderosos que Deus me deu. Eu sonhei com um trovão mundial, que parecia como se tivessem colocado alto-falantes no céu. No meu sonho, eu senti que era uma bomba atômica, uma explosão. Era o som de um grande trovão. Foi ouvido no mundo todo. Eu senti que naquele momento Jesus estava voltando. Foi um trovão tão intenso que me jogou da cama e caí no chão, prostrado e tremendo diante da presença de Deus. Deus manifestou sua presença de uma maneira colossal, de uma forma profundamente impactante.
Eu, ao cair da cama ao chão, comecei a tremer, porque senti o temor de Deus no trovão. Deus trovejou com uma voz maravilhosa e eu pensei, neste momento Jesus está voltando. Uma bomba atômica. Esses eram os pensamentos que vinham à minha mente. Um maravilhoso trovão de Deus que eu sentia no espírito que foi ouvido, te digo, em todo o mundo. Nunca tinha vivido algo assim. E no meio do estrondoso trovão, uma voz que falava enquanto o trovão reverberava, a voz vinda de dentro do trovão, algo realmente estranho e maravilhoso. E então, a voz dizia com uma clareza impressionante: promessa pelas almas. Era uma voz linda e melodiosa, como de locutor de rádio, uma voz varonil, uma voz preciosa. Amei aquela voz. Uma voz encantadora que carregava uma essência espiritual, tornando-a ainda mais sublime. Promessa pelas almas. E a voz reverberava com um eco poderoso, enquanto o trovão retumbava sem cessar. E dentro do trovão ressoava uma promessa pelas almas, e eu caí ao chão completamente estremecido. Tremendo. Estremecido pelo poder, pela autoridade do nosso Deus, a majestade. E eu pensei, te repito, que naquele momento Jesus estava voltando, que naquele momento estava ocorrendo o arrebatamento da igreja ou uma guerra nuclear. E enquanto o trovão ressoava continuamente, a voz, acompanhada de um eco prolongado, dizia, promessa pelas almas. Assim, promessa pelas almas. E dentro de mim, ouvi uma voz dizendo, primeiro aviso do arrebatamento. E eu fiquei estremecido. Fiquei prostrado no chão, orando ao lado da cama, completamente caído, implorando por misericórdia, sentindo a imensa força do nosso Deus, a majestade do seu poder, muito profundamente abalado. O que significa essa promessa feita em prol das almas? O que exatamente significa essa primeira grande alerta de arrebatamento? Durante 7 dias perguntei a Deus em oração. Primeiro alarme de arrebatamento? Será que isso significa que haverá apenas 3 alarmes no total? E que esta é a primeira? E eu estava em oração constante. Deus, fala comigo. Deus me visitou em sonhos e me mostrou uma visão do arrebatamento, onde eu vi que soava a trombeta e se ouvia um grande trovão. Os cristãos, seguindo Jesus, repletos do Espírito Santo, tanto vivendo em santidade, foram arrebatados. Eu vi que as tumbas se abriram. Eu vi que quando ocorreu o arrebatamento da igreja, aviões caíam, havia desastres naturais, havia um grande terremoto gigante. E eu ouvi os demônios voando no ar. Estavam acima das cidades, a cerca de 3 quilômetros de altura ou mais, que diziam entre pausas, conversavam entre si, este é o nosso momento. E eu vi uma expressão maligna em seus rostos, com uma gargalhada sinistra, maligna, rindo e se regozijando. Este é o nosso momento onde temos livre ação para operar. E eu vi os demônios nos ares. Primeiro, desceram a toda velocidade. Entrar nas pessoas no mundo, aos pagãos, aos incrédulos. E a primeira coisa que os demônios fizeram na tribulação foi influenciar o mundo a odiar os cristãos e querer matá-los. Eu testemunhei multidões malévolas, revoltadas, possuídas por demônios, que entravam nas cozinhas das casas em busca de facas. Eles foram atrás dos cristãos que perderam o arrebatamento e os massacraram brutalmente. Eu vi que entravam em uma casa onde parece que só a esposa foi arrebatada e o marido ficou, o filho ficou por serem mornos, mundanos, carnais. Eles tiraram este homem e seu filho e os assassinaram com facas na rua. E eu vi rios de sangue dos cristãos deixados para trás, por multidões possuídas pelo demônio, que abominavam os cristãos com um ódio mortal. Isso foi o que eu vi. Depois que ocorreu o arrebatamento da igreja e a igreja foi retirada da terra, houve uma perseguição global contra os cristãos que ficaram, para exterminá-los e assassiná-los. E eu presenciei o ódio da humanidade eles entravam, derrubavam as portas, tiravam os cristãos e os decapitavam na rua com rios de sangue. Deus me confirmou com esse sonho uma semana depois, de que sim se referia ao arrebatamento da igreja. Meus irmãos, então eu dou testemunho às nações. Ele me disse que resta pouco tempo para a igreja na terra. E conforme nos vamos aproximando do fim, os sinais do meu Deus para este servo inútil vão se intensificando.
e em força. Não sei quanto tempo nos resta, meus irmãos, mas procedam ao arrependimento. Prossigam para a conversão a Jesus Cristo. Busquem ser cheios do Espírito Santo. Busquem o batismo do Espírito Santo e fogo. Mantenham suas lâmpadas acesas. Vivam em santidade, em consagração. Preguem o Evangelho. Guardem a palavra da paciência de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Arrependam-se de adultério, de fornicação, de pornografia, de palavrões, de álcool e de roupas indecentes, que provoca luxúria e lascívia, masturbações, palavras ofensivas, falsidades, idolatrias. Afastem-se de todo mal. Busquem intensamente o rosto de Deus. Não deixem de orar. Não deixem de ler a Bíblia. É uma realidade. Jesus vai voltar. Este alarme profético que meu Deus se agradou em me dar para anunciá-la às nações. Meus irmãos, é uma realidade. Em breve, Jesus virá para retirar a sua igreja da terra, quer você esteja preparado espiritualmente ou não. Se você está pronto, se você entende, no tipo de vida que o Pai Celestial quer que você e eu vivamos, você entrará nas bodas do Cordeiro. Entrarás no reino de Cristo, entrarás no reino dos céus pelo arrebatamento. Se caminhares com Deus como Enoque, serás transladado para não ver a morte. Mas se você não entende a vontade do Pai e vive a vida como bem entende, e não obedeces ao Evangelho, não tens uma vida forte de oração e leitura da Bíblia, não pregas o Evangelho e não vives em santidade, serás deixado para a tribulação e serás massacrado. Isso é o que acontecerá. Eles te massacrarão. Eu os vi fugindo para as florestas para salvar suas vidas do anticristo e seus exércitos e das turbas enfurecidas, assassinas de cristãos. Com facas, bastões, paus, eu vi com meus próprios olhos. Eu vi cenas da tribulação. Verdade em Cristo. Verdade digo em Cristo e não minto. Eu vi mulheres deixadas à tribulação, que sofriam de diabetes, eram obesas, mas também eram carnal, mornas, mundanas, tinham mais de 60 anos e não podiam correr para a floresta, não conheciam bem a mata e foram os primeiros a serem capturados e executados, os lentos para chegar a se esconder nas florestas, das turbas amotinadas e do anticristo. Meus irmãos, eu testemunho sobre essa grande visão que Deus me revelou. Viva dignamente. Glória ao Senhor Jesus. Olá, irmãos e amigos. O profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 2, diz o seguinte: Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos tempos. No meio dos tempos, dá a conhecer, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque, nesse verso, menciona que haverá um grande avivamento antes do período de 7 anos da ira de Deus. Se você analisar esse verso, com cuidado, perceberás que Deus está falando de um avivamento que acontecerá na obra de Deus, que é a mensagem do Evangelho, o período da graça, a sua igreja, e depois virá a ira de Deus. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Haverá um grande avivamento mundial antes do arrebatamento da igreja de Jesus. E como sei disso? Sei porque as Escrituras nos ensinam, como está em Abacuque 3, versículo 2. E sei disso, o Espírito Santo me revelou. Eu perguntava a Deus em oração se haveria um mega avivamento mundial. E para quem não sabe, um avivamento é um período especial que Deus escolhe cuidadosamente, em um lugar específico, em um momento determinado, onde as pessoas se arrependem em massa. A presença de Deus se torna quase tangível. Há uma grande quantidade de batismos no Espírito Santo, curas, libertações e profecias. Dons do Espírito de Deus. E um dos aspectos mais marcantes dos avivamentos são as conversões e o arrependimento. As massas correndo para buscar a santidade. O Espírito Santo fala muito nos avivamentos. As cadeias ficam desertas, os bares, clubes, cassinos e bordéis também se esvaziam. As pessoas se arrependem em grande número. Naturalmente, nem todos. Mas há um grande e poderoso mover de Deus como em Pentecostes. E a história registrou vários avivamentos, principalmente na Inglaterra, há 200 anos, durante a Igreja de Filadélfia. Eu vi o avivamento mundial que virá, e espero por ele, entendi que Deus o tem reservado para antes do arrebatamento da Igreja,
como preparação para as bodas do Cordeiro, para levar uma igreja gloriosa, santa, sem mancha nem ruga, poderosa, cheia do Espírito Santo, e usar esse mega avivamento mundial para completar o número dos salvos. Eu vi o que acontecia. Não vi o que passava em todos os países, mas vi o que passava no meu país. E eu me vi no mega avivamento mundial. E eu vi que saía para a rua, e ondas de poder do Espírito de Deus, do nada, sem aviso, saíam de nós, cristãos que amam a Jesus, que obedecem e vivem em santidade, que guardamos sua palavra, que caminhamos com Jesus. Os cristãos cheios do Espírito Santo, ondas de poder de Deus saíam de nós. Eu estava ao lado de uma parada de ônibus. E o poder de Deus saía, e as pessoas podiam senti-lo. Era como eletricidade. A presença de Deus era quase palpável. As pessoas começavam a tremer, a cair no chão, a vomitar, a expulsar demônios enquanto tossiam. Os demônios saíam gritando, dando gritos, com vômitos, com tosse. As pessoas caíam no chão eletrocutadas pela presença do Espírito de Deus, oferecendo louvor, alegria, risos. Muitas pessoas não compreendiam o que estava acontecendo. Mas o mais característico que vi do mega avivamento mundial é a presença de Deus. Vai ser tão forte que as pessoas vão sentir. E eu vi que as pessoas nos pontos de ônibus nos perguntavam por que sentiam que o poder saía de nós, os cristãos, que amamos a Jesus e o obedecemos. E nos perguntavam, o que é isso? O que é isso? E muitos diziam, você é bruxo? Você é bruxo? E eles diziam, não, somos servos de Jesus Cristo. É a presença de Deus. Isso que sentem é o Espírito Santo. E com a poderosa presença de Deus que descia em supermercados, oficinas mecânicas, paradas de ônibus e táxi, restaurantes e até mesmo nas ruas, a presença de Deus era tão, mas tão forte que as pessoas começavam a chorar, a rir e até caíam de joelhos em adoração. Naquele instante, não se preocupavam em perder o ônibus ou o táxi, eles simplesmente caíam de joelhos e começavam a chorar. E nós compartilhávamos nosso testemunho de Jesus Cristo e daremos, com grande poder, prodígios, milagres e sinais e maravilhas. E eu vi como as pessoas estavam impactadas pela presença de Deus. Nem todos se convertiam. Alguns eram incrédulos. Achavam que éramos feiticeiros. Dizíamos, não, somos servos de Jesus Cristo. Isso é a presença de Deus. Havia muitíssimas curas e muitíssimas libertações sem o nosso consentimento. Era o Espírito de Deus fazendo o que Ele queria. Eu testemunhei pessoas caindo ao chão, vomitando, se contorcendo, gritando, espumando pela boca e sendo libertas dos demônios. E a polícia via o espetáculo e vinha querer nos prender, mas também eram tocados pelo poder do Espírito de Deus. Caíam de joelhos, choravam e entregavam suas vidas a Jesus. A presença de Deus nas ruas era avassaladora. E isso aconteceu fora das igrejas. Foi nas ruas. Eu testemunhei isso, quando estávamos em um dia comum, em nossas atividades rotineiras. Fiquei surpreso com as liberações. A polícia pensava que era um show. Eles vinham para nos prender, mas o poder de Deus os tocava. E vi muitíssimas sanidades. Presenciei um grupo de jovens, incluindo um rapaz alto que não tinha um olho, e vi Deus lhe dar um novo olho. Vi que haverá milagres maravilhosos de curas, libertações e batismos do Espírito Santo. Muitas pessoas vão se converter. O último mega avivamento mundial trará salvação, arrependimento, conversão, curas, libertações, batismos do Espírito Santo. Será maior que o Pentecostes porque será em escala global. Eu vi isso. A igreja viverá isso. Talvez não se verá na mesma escala em todos os países. Porém, Deus já escolheu aqueles que Ele vai usar. São pessoas anônimas que o amam e o buscam. Cuidam da vida de oração e da leitura da Bíblia. Vivem em santidade e amam a Jesus com paixão e loucura. E este mega avivamento final será para buscar os pequeninos de Jesus. Eu sentia no meu espírito que este mega avivamento mundial será Deus em sua misericórdia e graça, indo buscar esses pequeninos seus perdidos, mortos em delitos e pecados extraviados, com vidas cinzentas e tristes, nas trevas, e Deus os chamará para perto de si, através desse grande evento global. Ele não vai nos consultar. De repente, a presença de Deus vai cair fortemente, e você terá que dar testemunho de Jesus, e as pessoas vão te ouvir. E as pessoas nos ouviam. Ao ver o poder de Deus manifesto na rua, paravam tudo o que estavam fazendo, onde nos davam 100% de atenção. Mas eu vi que nem todos acreditavam. Alguns zombavam. Apesar dos milagres, havia muitos incrédulos. Muitos eram escarnecedores, zombadores e faziam pouco caso.
Mas esse último mega avivamento mundial trouxe muita salvação. E então, eu vi muitas pessoas humildes e pequeninas sendo salvas. E aquele jovem a quem Deus concedeu um olho novo, de ter um buraco onde faltava um olho a receber um olho novo. Todos os amigos dele se converteram. Deus vai fazer grandes coisas. A trombeta vai soar. Mas Deus não vai usar os famosos, os cristãos famosos. Deus vai usar pessoas desconhecidas na terra, mas bem conhecidas no céu, que são homens e mulheres poderosos de oração e que amam a Jesus e estão apegados à Bíblia todos os dias. Muitas pessoas são famosas na terra, no céu, não são. O que os homens acham sublime é abominação para Deus. E eu tenho alegria porque eu sei que meu Deus, meu Pai, derramará do alto este último mega avivamento mundial pelo poder do seu Espírito, antes que a trombeta soe, para nos preparar. E quando voarmos, receberemos Jesus nas nuvens, iremos às bodas do Cordeiro e ao tribunal de Cristo. Iremos em poder e glória. Iremos em vitória. E o mundo inteiro verá. Glória ao Senhor Jesus. Dou testemunho do que vi. Digo a verdade em Cristo e não minto. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ó Senhor, ouvi a tua palavra e fiquei com temor. Reaviva a tua obra no decorrer dos anos. Dá a conhecer a tua obra no tempo presente, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus irá avivar a sua palavra no meio dos tempos, antes que comece a ira, como nos ensinou o profeta Abacuque.